Essa é uma história de constelação familiar. É uma comprovação de cura de constelação familiar. Na verdade, a minha própria comprovação. Eu quero fazer alguns vídeos com os meus próprios depoimentos para que vocês compreendam até onde uma constelação pode chegar. Eu estava fazendo um curso. Nesse curso eu estava me preparando para um dia ser uma consteladora, porque eu fiquei realmente apaixonada por alguns resultados que eu tive quando eu fui constelar com uma terapeuta de constelação. Então eu fiquei muito encantada, né? E fui fazer esse curso. E eu fui fazer esse curso e eu tinha que escolher um tema para mim trabalhar no dia, porque minhas colegas e eu íamos fazer uma troca. E eu escolhi uma dor que eu tinha na perna desde 10 anos. Então essa dor era uma dor ciática, porque quando eu era adolescente, 13 anos por aí, eu era viciada em bicicleta. Então eu ficava muitas horas do dia andando de bicicleta, às vezes o dia inteiro quase. Eu só ia comer e voltava de novo. E eu sentia uma dor muito forte na perna e eu cresci com essa dor. Às vezes eu corria e quando eu corria eu sentia essa dor. Sempre com exercícios extremos eu sentia essa dor. Fui envelhecendo, fiz alguns exames, percebi que tinha uma diferença já de nascença, tipo um desgaste ali abaixo ali na lombar, perto do cóccix, que mostrava que isso já me acompanhava, né? Meio que me acompanhava já desde a infância. Depois disso, toda vez que eu intensificava um exercício, por exemplo, eu queria fazer caminhadas longas para emagrecer, para manter meu peso, e às vezes eu tinha que caminhar muito devagar porque eu ia sentir essa dor. Aí eu percebi que a constelação me fez perceber no curso, no meio do curso, que muitos dos meus tios pela parte paterna tinham o mesmo problema que eu, a mesma dor. E eu acredito que uma ou duas tias também, pelo que eu me lembro. Todos tinham essa dor ciática. E todos envelheciam com essa dor. E então eu pensei, isso pode ser sistêmico? Talvez por isso que seja difícil para eu curar, né? Porque na verdade não tinha muito como curar isso, né? Talvez um dia com uma cirurgia, não sei. Mas o que acontece? Eu resolvi escolher esse tema para curar a minha perna e a minha dor ciática. Lembrando que toda essa dor era da minha família paterna, por parte paterna do meu pai. E então eu também lembrei, né, que eu tinha muita raiva da minha avó, da mãe do meu pai. Eu tinha muita raiva, eu tinha muita bronca dela, eu não suportava, na verdade eu não suportava nem ouvir falar no nome dela. Eu falava no nome dela, eu ficava muito irritada, era como se assim, sabe assim, aquele sonho de criança, de ter uma vozinha boazinha, que te trata bem, que gosta de você. Eu acho que, como eu nunca tive isso com ela, eu fiquei pensando que ela não gostava de mim, que ela não me amava E aí foram muitas coisas negativas que ela foi fazendo comigo, coisas que eu percebi, coisas que me falavam, situações que eu fui entendendo de que ela não era uma avó carinhosa, amorosa, que se importasse comigo. Ela nunca, por exemplo, ela nunca fazia nenhum esforço em me ver. Nós que saímos da cidade grande, da capital, para ir até eles. Então, assim, não foi criado nenhum esforço, assim, para ser demonstrado amor. Sabe aquela coisa de família, né? Que muita gente consegue ter com a avó? Eu não tive. Então, assim, além disso, eu via ela fazendo coisas que eu considerava coisas ruins, né? E eu pensava, puxa vida, como eu dei azar de ter uma avó ruim. Como eu dei azar de ter uma avó que não é nem um pouco afetiva, amorosa, não cria nenhum vínculo de amor. E eu tinha uma bronca dela. Então, quando alguém falava alguma coisa, vinha aquela dentro de mim, meu coração acelerava, vinha uma inconformidade, uma situação realmente de desprezo, de uma coisa muito ruim mesmo.
Nesse momento, então, dessa troca de constelação, eu decidi que eu queria constelar a minha perna e automaticamente eu gostaria de trazer a minha avó. E se eu não me engane, a moça também trouxe a minha mãe. Mas é como se ela ficou ali só no meio disso, mas não trabalhamos com ela. Quando a moça mexeu, porque era uma constelação com bonecos, quando a moça mexeu o boneco da minha avó, eu senti uma dor nas costas, mas muito forte. Isso na constelação acontece dentro do nosso campo morfogenético e é um fenômeno, eles chamam de fenomenologia. São coisas que a gente sente no corpo fisicamente. Então a gente sente algo super estranho e esse algo está ali no campo, a gente está sentindo isso. Eu senti uma dor tão forte nas costas que eu baixei um pouco o corpo porque eu achei que eu não ia suportar. É como se tivessem largado um guindaste nas minhas costas e eu estivesse carregando pedras pesadíssimas. É uma coisa muito horrível. E eu lembro que quando eu disse isso para a pessoa, ela falou assim: você está carregando todo o sistema nas suas costas. Você está carregando todo o sistema e toda a dor da sua avó nas costas. E eu fiquei chocada com aquilo. E aí eu entendi que a minha dor na perna era parte disso. E que de todas as pessoas talvez fosse. Que estava lá, os que vieram antes de mim, que também tinham aquela dor. Nesse momento, ela virou o boneco e falou algumas palavras de cura, que a gente chama frases de resolução, frases de cura, enfim. E dali veio uma sensação em mim que talvez eu não vou conseguir descrever para vocês com palavras, porque é um sentir tão profundo que talvez eu não consiga mensurar o que isso significa. Eu senti um amor incondicional que tomou conta de mim. Era um amor incondicional que me fazia simplesmente... É como se instantaneamente eu eliminasse tudo aquilo que me condicionou a estar ligada daquela forma com a minha avó. É como se aquele amor que surgiu ali fosse maior que tudo. Fosse maior do que o próprio mal que ela me causou. Do que o próprio comportamento negativo que ela causou a mim. É como se ali alguma coisa brotasse no meu coração que fosse maior do que o julgamento que eu tinha em relação a ela. E é como se alguma coisa que não estava me falando, não ouvi voz nenhuma, mas é como se uma certeza de uma consciência expandida nascesse em mim de que ela só tinha me dado aquilo que ela tinha, de que ela não podia me dar mais do que aquilo, porque aquilo é o que ela tinha. E é como se eu tivesse entendido tudo, mas eu não sei exatamente como isso aconteceu. É como se eu tivesse entendido tudo, eu tivesse alcançado uma parte da alma e do espírito que não tem como explicar, e a partir dali eu senti uma paz. Terminamos a constelação. Isso já faz alguns anos, eu acho que já tem aí uns 4 anos, e eu nunca mais pensei na minha avó de uma forma revoltada ou triste, ou confusa, ou com raiva, ou com mágoa. É como se tudo tivesse se apagado como um milagre. Se você me perguntar hoje, você acha que a sua avó é boa? Eu não vou poder dizer isso para você. Eu não vou poder dizer que tudo que aconteceu entre a gente, o que ela é boa, ou eu não vou poder dizer para você que eu sinto saudade dela. Eu não vou poder dizer para você que nasceu um amor tipo de neta para avó. Não é disso que eu tô falando. Nasceu uma coisa muito maior do que isso, que transcende tudo isso. É como se fosse uma compreensão maior, é como se fosse um concordar com aquilo, é como se fosse um aceitar algo que nem eu sei o que é. Mas que não importa, eu não preciso saber os porquês. Simplesmente porque eu estou preenchida de um amor incondicional. E a partir daí, pasmem, mas eu não tive mais a dor ciática. Hoje eu posso caminhar bastante. Eu caminho bastante hoje, eu caminho em torno de 1 hora, eu subo montanha, eu faço muita coisa e não tenho mais essa dor ciática que ela me impedia de fazer, eu tinha que parar de fazer os meus exercícios. Hoje, se eu tiver um pouquinho de dor, às vezes não é nem naquela outra perna, às vezes são nas duas que vai ter alguma dorzinha, porque é natural, né?
faço um alongamentinho ali rápido e passa. É uma coisa momentânea ali, rapidinha, muito eventualmente. E aquela dor sistêmica, que era sistemática, que vinha sempre numa intensidade grande, ela simplesmente desapareceu. Uma das coisas também bem fortes que aconteceram nessa constelação, além dessa dor, foi um choro compulsivo, um choro profundo, um choro que eu senti que vinha do fundo da alma, de uma dor profunda, e que essa dor ela não era só minha, porque ela era uma dor, ela era também uma dor que não era só minha, mas ela também parecia uma dor bloqueada. Porque o que acontece? Enquanto a minha avó fazia todas essas coisas ruins que eu fui vendo ao longo dos anos, eu nunca tive coragem de chegar para ela e perguntar para ela por que ela fazia tudo isso. O que eu tinha feito para ela para merecer aquilo. Eu nunca pude conversar com ela, eu nunca pude falar com ela, eu não pude me abrir. E é óbvio que ela sabia de algumas coisas, né? Porque gerava fofoca. Às vezes em família tu fala uma coisa para alguém vai lá e conta, sabe? Essas coisas de família. Então, de alguma maneira ela sabia disso, mas ela também nunca tentou se retratar, ela também nunca tentou melhorar, e ela também nunca... Então isso ficou como se fosse uma sujeira colocada embaixo do tapete e escondida. Anos depois, estudando constelação familiar, eu pude compreender que nada no campo fica escondido. Então todas essas coisas não resolvidas que a gente coloca embaixo do tapete, a sujeirinha que a gente não quer limpar, ela vai surgir lá na frente de novo. E comigo surgiu dessa inconformidade, de ouvir o nome dela e me sentir mal, de passar mal, assim, sabe? Quando eu ouvia falar dela. E ela já tinha até falecido. E eu ainda dizia assim, bom, ela faleceu, mas ela não se tornou boa porque ela faleceu. Porque é uma verdade, né? Tudo estava ali ainda, latente. Os traumas estavam ali, tudo estava ali. Não é porque uma pessoa parte, né, que ela desencarna, que aquilo termina, aquilo continua. E aí eu fui entendendo também que o campo, ele sempre quer entrar em equilíbrio e ele sempre quer resolver as coisas. E ele vai trazer alguma coisa para você resolver, ou através de você mesmo ou através de uma outra pessoa. E essas sensações, elas precisam ser olhadas. Porque assim, eu podia ter escolhido simplesmente, eu sinto isso pela minha avó, e simplesmente dane-se, não tô nem aí para isso. Eu podia ter escolhido isso. Mas não, eu escolhi olhar para isso. No momento em que eu escolho olhar para alguma coisa, eu escolho olhar para aquilo com um olhar profundo. Não é um olhar de querer algo para mim. Porque talvez eu nunca possa ter aquilo, né? É um olhar realmente de olhar profundo de algo que eu nem sei porque está ali, porque acontece. É como se eu quisesse olhar de cima numa amplitude muito maior do que eu olhava antes. Então, antes eu olhava aquilo de perto e via aquilo como era. Quando eu olho com um olhar sistêmico, eu olho que aquela situação aconteceu porque tinha muitas outras situações por trás daquela. E aí aí é que veio aquela sensação de amor incondicional. Aí veio algo que eu não posso explicar, eu não posso dizer assim, mas é como um milagre realmente, assim. Eu nunca mais pensei na minha avó de uma forma negativa. É como se isso tudo para mim fosse como era. É como se não tivesse um significado para mim, nem negativo nem positivo. É como se tivesse simplesmente... Sabe quando tu diz assim, que fique em paz uma coisa? Que aquilo agora fique em paz? É como se fosse isso. É como se aquilo agora estivesse em paz.